Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue a guardar, abençoar e nos proteger, né? Somos carentes, né, dessa proteção a cada instante. Nosso texto hoje, Salmo 126. Salmo 126 nos dá aquela ideia de uma bênção que de repente estávamos muito esperando, né? Uma bênção realmente a qual necessitávamos muito, e o Senhor agiu, e o Senhor moveu, e o Senhor trouxe, né, da presença dele. Porque quando lemos o Salmo 126, é isso que diz, né? Quando o Senhor trouxe os cativeiros de volta a Sião, foi como um sonho, né? Uma bênção ao que aconteceu, e já teve aquela sensação, meu Deus, parece que eu estou sonhando. E é isso que passou com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava no cativeiro, né? Sem nenhum tipo de expectativa, sem nenhum tipo de, como nós podemos pensar, de melhora. Para muitos, principalmente você pensa num cativeiro, quantas pessoas provavelmente morreram ali, de repente pessoas próximas, e muitos ali achavam que, olha, esse também vai ser o meu fim, né? Vamos pensar assim, aceitam aquela sentença. A minha vida é assim, vai continuar sendo assim, irei passar o resto dos meus dias desta forma. Não tinha mais nenhum tipo de expectativa. E às vezes a vida nos proporciona esse tipo de situações. Às vezes as questões, sendo na saúde financeira, quantos de repente recebemos um diagnóstico negativo na saúde, quantos de repente recebemos uma questão financeira muito complicada, e onde não há mais nenhum tipo de expectativa. Mas aí temos, né, a bênção, temos a graça de termos um Deus bondoso, um Deus misericordioso sobre as nossas vidas, que age, que entra com sua provisão, com sua graça. E é o que acontece com Israel, que diz, né? Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Aquilo que aconteceu foi tão maravilhoso que não havia outra expressão. Sabe, quando você é muito grato, e a única coisa que parece que tem a fazer é sorrir, é rir, né? Porque a gente fica sem reação. O salmista diz que foi essa situação, mas também de cantos de alegria por aquilo a qual Deus, aquilo que não esperava. E esse Deus que agiu nesse texto falando dos cativos, é o mesmo Deus que continua agindo nas nossas vidas, é o mesmo Deus que move, é o mesmo Deus que age. O salmista continua, né, dizendo que até as outras nações perceberam isso, as outras pessoas perceberam disso e disseram, né, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Precisamos entender e crer que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, que aquilo que de repente para nós não há solução, para nós não há condição de solucionar, para Deus há. Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que continua agindo, movendo, e a nossa esperança e a nossa expectativa precisa continuar nele. Às vezes em nós não há mais solução, em nós não há mais esperança, e é por isso que hoje a nossa esperança está em Deus. O texto continua, né? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito do rio no deserto. Sabemos que na época do deserto, os ribeiros dos rios ficavam secos. Às vezes já tivemos essa experiência, e quando vem a chuva, eles enchem novamente, e somente Deus pode mandar a chuva. Não há como programar, falar tal dia vai chover. Quantas vezes as previsões dizem algo e depois as coisas não acontecem como a previsão. Às vezes desejamos algo, mas não acontece. Mas quando Deus determina, quando Deus diz, acontece. Então, assim como Deus é quem determina a chuva, como é Deus que faz todas as questões, é o mesmo Deus que age nas nossas vidas. Então, irmãos, esses salmos, eu entendo que ele é um salmo que renova, ou precisa renovar as nossas esperanças em Deus. De repente, coisas que para nós são impossíveis. Sim, para nós somos impossíveis. Precisamos assumir que são impossíveis. Existem coisas que para nós não tem solução, para nós não sabemos como lidar. Mas quando olhamos para Deus, as coisas mudam, né? Todo o retrato muda, toda a situação muda. Por quê? Porque para Deus não existe impossível. Para nós existe? Com certeza. Para mim existe impossível? Com certeza. Mas para o nosso Deus não. Para o nosso Deus não existe essa expressão impossível. Pelo contrário, para Deus tudo é possível. E é isso que quando lemos a Bíblia, é isso que quando analisamos as Escrituras, é isso que nos enche de esperança, sabendo
que Deus tem ação, que Deus tem todo o poder para agir. Então que esse salmo possa, mesmo quando diz, né, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos alegres colherão. Às vezes sim, semear às vezes é tão difícil, é tão complicado. Pensa num homem, né, numa plantação, ali naquele sol, em todas as suas dificuldades, em todas as suas questões, aguardando ali. Mas o próprio texto continua: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Por quê? Porque Deus é com ele. E Deus é com a tua vida, e Deus é com a nossa vida, com a minha vida. Então que possamos crer nisso. Forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.